Ei, meus amores, hoje eu estou aqui para contar algumas experiências que eu já tive nos meus momentos de meditação. Se você não viu ainda, tem um vídeo aqui no canal, que entrou agora, né? Que eu falo sobre como meditar, o que eu uso para meditar, quais são as minhas ferramentas, as minhas técnicas, como eu me inspiro para ter as minhas meditações. Mas esse vídeo eu vou falar sobre algumas experiências interessantes que eu tive em meditação. A gente sabe, né, gente, que a meditação ela serve para aquietar a nossa mente ali, né? Nos sentir, fazer com que a gente sinta mais a presença do nosso Deus interior ali, do universo, das coisas como elas são, né? É muito gostoso, é muito interessante. E tem 3 meses, né, que eu comecei a meditar, tô meditando todo dia, todo santo dia. Eu sou muito empenhado nas coisas que eu começo a fazer. É igual a minha bicicletinha ergométrica que eu comprei, né? Eu comprei ela e ela. Eu já tô com ela tem o quê? Tem quase 2 anos, né? E todo dia eu faço a minha bicicletinha, gente. Eu não compro as coisas para não usar, não. Então eu comecei a meditar. Eu já meditava há muitos anos atrás, mas eu parei, né? Eu fiquei meditando ali de preguiça na cama, né? Que meditação bom é você fazer com a coluna ereta, né? Eu expliquei lá no outro vídeo. Mas enfim, é, então tem uns 3 meses que eu comecei a meditar, mas eu já tinha experiências antes, né? Inclusive já tive essa experiência assim forte também meditando antes. Eu não sei se inclusive eu já comentei aqui, mas uns 7 anos atrás eu tive uma experiência de meditação na cama que foi muito doida. Gente, ai, só de falar eu começo a arrepiar. Eu teve uma vez que eu tava deitado, isso eram 3 horas da manhã. A polêmica hora, 3 horas da manhã, todo mundo fala, né? E era 3 horas da manhã, era uma época que eu dormia muito tarde e eu tava meditando, né? Deitado assim, de barriga pra cima. Nessa época eu tentava muito fazer projeção astral. Era uma época que eu tava conhecendo muitos esses caminhos da espiritualidade, Saulo Calderon, Wagner Borges, Laércio Fonseca. E eu tava muito ali, ó, eu tava assim, consumindo demais conteúdo de espiritualidade. Eu nem me lembro há quanto tempo tinha que eu tava meditando já, não. Não sei há quantos meses que eu tinha começado, mas já tava beirando um ano, eu já tava assim, um tanto experiente com a meditação. E aí, esse belo dia eu tava meditando, né? Eu tava de barriga pra cima. E eu meditando lá assim e tal, né? Bonitinho. Eu não lembro se eu tava escutando alguma música. Acredito que sim, que eu gosto muito de meditar com música. Gente. E eu comentei no outro vídeo que às vezes eu abro o olho quando eu tô meditando, né? Às vezes eu gosto de meditar um pouco com o olho aberto, né? Abro o olho, mas eu nem enxergo o que tá na minha frente, porque eu só fico assim, né? Tipo, com o pensamento voando, assim, flutuando. Literalmente, assim, meu pensamento ele fica flutuando, assim. Eu fico sentindo umas coisas assim, sabe? E aí, menina, que eu lembro como fosse hoje. Essa casa que eu morava era a casa da roça. Eu tava deitado de barriga pra cima e a casa, ela ainda não tinha forro. No teto não tinha forro. Então a gente vê as estruturas assim das telhas, né? Com as telhas altas assim, né? Gente, e eu meditando assim, com o olho aberto assim. Gente, simplesmente começou a descer uma mulher. Começou a descer uma mulher. Parecia uma mulher, tinha a feição de uma mulher. Sabe, os cabelos meio longos assim, acho que eles batiam aqui assim. E era um rosto que, tipo, não tinha barba nem bigode, né? Que a gente associa muito os pelos faciais aos homens, né? Não tinha pelos faciais, mas ao mesmo tempo lembrava um pouco a feição de um homem. Parecia um andrógeno, sabe? Mas era um ser que me trouxe muita calma. Não me deu medo. Tipo, era uma mulher que ela vinha descendo do teto. Imagina que eu tô deitado, de barriga pra cima, olhando pro teto, meditando. E aí vem uma mulher descendo de encontro a mim. Ela não desceu em pé, ela também desceu deitada. Você tá entendendo? É como se ela viesse assim, ó, caindo em cima de mim, assim, devagar, sabe? Eu lembro que ela tava com os braços assim, e ela tava com os braços assim. Imagina que ela tá caindo em cima de mim, gente. Aí ela vinha assim, ó, como se ela viesse assim, sabe? Ela só vinha flutuando e descendo em cima de mim. Com aqueles cabelos, parecia um homem, parecia uma mulher. E aí, minha filha, que eu peguei
E, tipo, quando ela começou a aparecer lá em cima, eu arrepiei todo, eu fiquei, tipo, sabe, eu não acreditava no que eu tava vendo. Parecia uma aparição mesmo, assim, sabe? Mas eu não consigo ter certeza se aquilo era uma coisa da minha mente ou se eu de fato vi uma coisa ali dentro do quarto. Mas era uma sensação muito forte dessa mulher descendo. E aí, conforme ela foi se aproximando de mim demais, aí eu tive medo. Mas não foi um medo, ai, foi tipo um medo, tipo, meu coração começou a esfriar muito, assim, sabe? E aí foi aonde ela chegou, tipo, mais ou menos dessa distância, assim, a distância de um braço, assim, de mim. E aí é meio que ela se dissipou, assim, e aí eu comecei a chorar. Gente, eu lembro que eu chorei, assim, as lágrimas escorria, e eu ficava tipo assim, eu não tô acreditando que eu senti isso, que eu vi isso. E aí eu arrepiado, chorando, não era aquele choro de desespero, não, era um choro, tipo, sabe, não acreditava que eu tava sentindo aquilo, que eu tinha presenciado aquela sensação. Foi muito forte. E aí eu só lembro que eu ficava agradecendo, obrigado, 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 gratidão, Senhor, gratidão, obrigado por ter me feito viver essa experiência, porque não foi uma coisa ruim, não foi uma coisa que eu não senti nenhuma presença ruim, né? Então esse foi o momento, assim, da minha meditação, assim, mais doida que eu já tive na minha vida, foi esse dia, eu fiquei muito chocado. E nesse período foi isso, nunca mais eu tive nada, assim, muito bizarro, não. Agora, desses últimos 3 meses que eu comecei a meditar, eu tive algumas experiências que foram muito, muito gostosas, né? Eu tenho tido umas meditações que eu choro. Eu tenho chorado muito nas minhas meditações. E eu amo quando eu choro, porque é um choro que parece que tá me lavando, assim, sabe? É um choro de gratidão mesmo, um choro de felicidade. Você fica tipo assim, obrigado, Senhor, por estar sentindo isso que eu tô sentindo. Então eu tenho chorado em algumas meditações. Quando ocorrem essas lágrimas nas minhas meditações, é muito gostoso. Isso acontece normalmente uma vez a cada 2 semanas, de eu ter essas meditações mais fortes, assim. Mas meditações que eu me arrepio e tal, isso é quase que diariamente. Eu me arrepio e tal. Mas assim, o que que eu tive de realmente muito doido nessas meditações recentes, né, desses últimos 3 meses? Como eu falei no outro vídeo, gente, não tem uma forma exata de você meditar, que não sei o que é a regra, não. É você sentir as coisas, né? E é você sentir como você deve fazer, como você deve. Eu não sei explicar, gente, você só sente. Mas assim, tem vezes que eu vou meditar, como eu tô vendo muito vídeo de muita coisa, muita informação, vídeos de reiki, muito trem. A própria Bíblia também que eu tô lendo, e assim, a gente lê coisas na Bíblia que a gente fica passado. A gente fica tipo, meu Deus, eu não tô acreditando que na Bíblia tá falando isso aqui tudo. Coisas que a gente não vê na igreja, né? Coisas do tipo Jesus falando que a gente tem o poder de curar qualquer pessoa, enfim, é muito forte. Então, tem algumas meditações que eu tenho feito que eu sinto uma vontade muito grande de cura. Eu sinto uma sensação de cura e eu tento canalizar nas minhas mãos energia de cura, né? Então eu parado ali na meditação, eu começo a sentir cura. Eu começo a sentir literalmente o universo, como se o universo estivesse trazendo uma poeira cósmica, assim, e essa poeira ela é como se fosse uma energia. Visualmente parece uma poeira na minha mente, mas é como se eu sentisse o universo trazendo uma energia de cura para minha mão. Às vezes eu imagino algo como se fosse o Rasengan do Naruto, umas bolas assim na minha mão. Eu imagino a minha mão com uma energia mesmo, um plasma, uma coisa. Às vezes eu sinto que isso é meio verde, às vezes eu não imagino cor alguma, eu só imagino uma sensação na minha mão muito forte de cura, né? Em algumas poucas meditações eu tive esses momentos, e aí eu pego e na hora que eu tô ali terminando a minha meditação, que eu tô sentindo que, né, que já tá chegando no fim, a gente sente até a hora que a gente começa a desestabilizar muito, né?
E as minhas meditações normalmente têm 10, 15, 20 minutos, às vezes 30, mas não passa disso não. Às vezes a gente não consegue, eu pelo menos ainda não consigo me manter um grande tempo na meditação. Às vezes a mente começa a dispersar um pouco demais, ou você começa a cansar mesmo, as costas dói, né? E aí é o momento que eu sinto que eu preciso usar aquilo que eu canalizei. Aí eu pego essa energia de cura, aí eu coloco ela na minha barriga, mentalizando que todas as minhas células estão sendo curadas, toda a minha imunidade, a, a, a questão ali da doença autoimune, doença de Crohn, que tudo está sendo organizado, que o universo é perfeito, que Deus sabe de todas as coisas. Eu tento criar uma harmonia ali, sabe? Eu canalizo isso na minha mão e, e boto a mão na minha barriga. E aí é como se eu transferisse isso para minha barriga. Outras vezes eu uso essa energia para jogar para alguém. Aí depois que eu canalizei, eu pego, eu paro assim, no meio da meditação. Eu imagino a parte do corpo da pessoa que eu preciso estar curando, né? E eu já imaginei alguns amigos, amigas, né? E, e a minha avó foi aonde eu tive assim uma coisa mais forte. Teve uma vez que eu estava meditando, inclusive foi muito forte. Acho que esse que é o ponto do vídeo que eu tenho que falar, né? Sobre experiência de meditação mais recente. Porque a minha avó, ela tá com catarata, ela teve que fazer como é que é o nome? Aquelas aplicações intravítreas de descolamento de retina que ela teve, né? E ela tem sofrido muito com isso, né? E aí teve um dia aqui em casa, gente, que foi muito forte a meditação. Meu Deus do céu. Eu tenho duas experiências para contar, essa e outra, para poder encerrar o vídeo. E aí que eu comecei a chorar muito. Tipo, eu comecei a até dar um pouco de soluçada, mas a minha mente ela não dispersou naquela energia. E aí eu parei assim, imaginei o rosto da minha avó na minha frente, os dois olhos dela assim, sabe? E eu jogando aquela energia bem forte para os olhos dela. Passou mais ou menos uma semana, que eu não moro com minha avó, de vez em quando eu vou lá, às vezes ela vem aqui. A gente se encontrou depois de uma semana e meia, e aí ela, para minha surpresa, ela falou comigo bem assim, menino, eu não falei nada com ela. Ela não sabe disso que eu tô falando para vocês. Aí eu falei bem assim, ela falou bem assim comigo, ela falou assim, menino, minhas vistas tá boa ultimamente, eu tô achando que minhas vistas melhorou, sabia? E agora, aí eu falei assim, pois é, vó, graças a Deus, agora é só esperar mesmo sair a cirurgia da catarata, né? Que ela tá aguardando no SUS. Mas do nada, ela me deu um testemunho, assim, um depoimento de que as vistas dela melhorou muito. Ela falou que estava muito ruim, ela não estava enxergando nada, ela estava só queixando que ela estava cega, que ela estava cega, que ela estava desesperada. Então, assim, não tô falando que foi eu que fiz isso, mas, assim, de alguma forma, eu fui uma ponte para essa energia, sabe? E foi muito gostoso essa sensação. Uma última coisa que eu quero falar aqui foi um outro dia que eu estava meditando também agora, nesses últimos 3 meses. E aconteceu uma coisa muito inusitada, gente. Eu tava ali bonitinho, meditando também. Era um dia que a meditação tava muito forte. Eu não estava chorando. Mas eu tava vibrando muito. Tipo, eu tava tendo muito arrepio. Eu tava num momento intenso da meditação. Gente, eu tava sentado assim. O meu gato, ele veio. As minhas mãos, elas ficam assim, paradinhas em cima do meu colo, né? Enquanto eu medito. Eu não fico meditando assim, não. Eu medito assim mesmo. Eu gosto de deixar o corpo bem relaxado, só a coluna que eu tento manter ereta. E aí o gato veio, gente, e botou a mão, a patinha, em cima da minha mão. E eu tava canalizando energia na mão, igual o que eu fiz com a minha avó. Nesse dia eu também tava canalizando energia. Gente, pensa no susto que eu levei, porque, tipo assim, eu tava muito concentrado. E nesse dia, inclusive, eu tava sentindo muita. Eu tava muito conectado com a energia extraterrestre. Tinha uma coisa muito forte que tava na minha mente, assim, tava me vindo muito. Não é o que quero, gente. É o que eu vivo, né? A minha realidade, os vídeos que eu assisto, né? Os podcasts que eu vejo. Então, na minha mente estava vindo muita energia, muito pensamento de extraterrestre, de alien, de Grey, essas coisas. E eu tava ali canalizando essa energia.
O gato veio, menino, na mesma hora, assim, bem nesse momento que eu tava bem forte, assim, tava arrepiando. O gato veio, ele veio por cima da cama, porque eu medito sentado próximo à cama. Ele veio em cima da cama e colocou a patinha. E ele colocou bem devagarzinho, porque eu senti, ele foi colocando assim, ó. Aí ele foi bem assim, ó. Aí colocou e botou a mãozinha assim em cima da minha mão. E eu meditando de olho fechado, né? Aí eu peguei, eu só fiz assim, ó. Tipo, eu não saí correndo nem nada, não gritei, mas eu fiquei. Porque, tipo assim, gente, você imagina, você tá ali ferrado na meditação, concentrado, vindo até imagem de ET na sua cabeça, e você sente uma patinha, um negocinho na sua mão, gente. Puta que pariu, né? Foi muito forte, então meu coração esfriou, girou, viu aquele gelo, assim, eu... Aí, não, gente, meu Deus do céu, eu não acredito que... Foi engraçado, viu? Eu não sei se eu ria, mas no final das contas, aí eu peguei, tirei ele do quarto, né? Aí eu continuei minha meditação e parei, né? Aí eu pensei assim, gente, olha pra você ver como é que os bichos é, né? Ele tinha que vir botar. Ele não miou, ele não chamou minha atenção de jeito nenhum. Ele veio e botou a pata em cima da minha mão, que era onde eu tava canalizando a energia. Esses bichos sentem tudo, gente. Esses bichos sentem as coisas tudo. É babado. É babado. E é isso, gente, as minhas experiências. Vocês aí têm experiênciazinha espirituaras? Me conta coisas que vocês já viveram. Não precisa ser meditação, alguma coisa de espiritualidade, algum fenômeno paranormal. Depois vocês botam nos comentários, minha filha, porque é muito interessante esses assuntos, né, minha filha? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá, gente, do vídeo. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de perucas. O link da minha loja está na descrição do vídeo, as minhas redes sociais também. O quadro Léo Responde, que o pessoal abandonou, ninguém mais mandou perguntinha pra eu responder vocês aqui em vídeo, né, gente? Tá aí o e-mail do Léo Responde lá embaixo na descrição. E é isso, gente. Tchau, tchau e fiquem com God.